Hoje nós iremos trabalhar a sua apostila de número 3, mais especificamente o capítulo 11, abordando as funções inorgânicas. Assunto esse que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar a parte teórica e uma bateria longa de exemplos envolvendo as 4 funções inorgânicas: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Iniciamos hoje, portanto, os exercícios propriamente ditos de sua apostila. Para começar, eu convido a você para localizar aí na sua apostila, na página número 14, a questão de número 1, que diz o seguinte: entre os oxiácidos, vamos lembrar uma coisa aqui? O que é um oxiácido? Oxiácido é um ácido com a presença do oxigênio. Olha só, tá vendo aqui, ó? Todos eles possuem um oxigênio. Aí ele diz assim: a ordem crescente de força. Vamos lembrar qual é a característica para verificar a força dos ácidos. A força dos ácidos, nós temos 2 grupos, eu vou lembrar isso com você, não custa nada, a gente sempre está lembrando. Nós temos os hidrácidos, que são aqueles que não possuem oxigênio. E nós temos os oxiácidos, tá? Que possuem oxigênio. Esse aqui é sem oxigênio e os oxiácidos com oxigênio. O exercício trouxe com oxigênio. A regra do hidrácido é o seguinte: você não tem uma regra prática no tocante a cálculo, você tem que memorizá-los. Então, apenas 3 hidrácidos são fortes. Apenas 3. HCl, HBr e HI. Vanks, qual é o nome deles? Os hidrácidos terminam em hídrico: ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Moderado, apenas um. O que é um ácido moderado ou semiforte? É aquele que nem é forte nem é fraco, fica no meio do caminho. Vanks, e os fracos? Todos os outros hidrácidos são fracos. Então, a maioria dos hidrácidos são fracos. Só tem 3 fortes, HCl, HBr e HI, e só tem um moderado, que é o HF. O resto tudo fraco. Vanks, e com relação aos oxiácidos? Amigos, com relação aos oxiácidos, você vai ter que fazer uma conta. Você vai pegar o número de oxigênios e vai diminuir do número de hidrogênios. Quando você faz essa conta, se der 2 ou mais, significa que esse seu oxiácido é forte. Ao efetuar o cálculo, você encontrar 1, significa que você está diante de um oxiácido moderado. E se você encontrar 0, você está diante de um oxiácido fraco. Eu queria lembrar vocês uma situação aqui que é do ácido carbônico. Cuidado com esse ácido carbônico aqui. Quando você diminui o número de oxigênios, de hidrogênios do ácido carbônico, 3 menos 2 dá 1. Você normalmente iria classificá-lo como moderado. Não é. Ácido carbônico é um ácido fraco, tá? Fique atento com ele. Não fique desatento. Ácido carbônico é um ácido fraco. Bom, vamos lá. Vejamos aqui os 4 oxiácidos fornecidos. 3 menos 2 aqui, né? Vai dar 1. Ele é o quê? Moderado. 3 menos 3, aqui vai dar 0. Ele é fraco. 3 menos 1, 2, ele é forte. E aqui, 4 menos 1, 3. Vanks, quem é o mais forte? É o 2 ou o 3? Tem mais hidrogênios ionizáveis e é mais forte. Então, esse que tem a conta 3 é mais forte que a conta 2. Então, qual seria a ordem? Ele quer o que? A ordem que? Olha lá. Ele quer a ordem crescente. Então, a gente vai começar de quem? A gente vai começar do menor. Quem é que é o 0 aí? H3PO3. Depois vem quem? HClO3. Desculpe, H2SO3. Seguido de quem? Do HClO3. E por último, o HMNO4. Nesta sequência eu tenho letra de D na questão 1. H3BO3, H2SO3, HClO3 e HMNO4. A gente aproveitou e aí nós já lembramos juntos aqui como é que faz para descobrir a força de cada um. Ainda na página número 14, a questão número 2, ele dá alguns hidrácidos e oxiácidos. Ele diz assim: para os ácidos HCl, HNO3, HCN, H3PO2 e HClO3, são dadas as seguintes proposições relativas às suas classificações. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Você tem que treinar sempre a nomenclatura. Por exemplo, olha, ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido cianídrico, ácido hipofosforoso, ácido clórico. Você tem que treinar.
pelo elemento central do NOx, referente a ele, a gente consegue descobrir. Ou memorizando as famílias dos oxiácidos que possuem o ICO e fazendo as variações conforme o número de oxigênios. Primeira alternativa a ser analisada, ele diz, todos são monoácidos. Monoácido. A relação de monoácido ela é muito interessante, que é contar o número de hidrogênios ionizáveis. Assim como o ácido carbônico é uma exceção no tocante a ácido forte ou fraco, existe uma atenção especial com relação à família do fósforo. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Eu vou colocar a título de observação. Quando eu colocar essa observação, já sabe. É um cuidado que você tem que ter. O fósforo, ele forma 3 oxiácidos, ó. A princípio, esses 3 aqui. Tem mais, mas a gente trabalha principalmente com esses 3. Para efeito de nomenclatura, esse moço aqui é o fosfórico, H3PO4. H3PO3 é o fosforoso. E o H3PO2 é o hipofosforoso. Bem, onde é que eu quero chegar? Existe, apesar de vermos na fórmula 3 hidrogênios, número diferentes de hidrácidos, de hidrogênios sendo liberados, perdão. Aqui eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, ou seja, quando você quebrar essa molécula através da ionização, segundo Arrhenius, você vai ter 3 hidrogênios ionizáveis. No H3PO3 você vai ter 2. E no H3PO2 você vai ter 1. Então esse aqui é um triácido, esse aqui é um diácido e esse aqui é um monoácido. Por isso que eu fico chamando a atenção sempre a você das exceções. Então aqui, quantos hidrogênios tem no HCl? 1, monoácido. No HNO3, 1, monoácido. No HCN, 1, monoácido. No H3PO2, apesar de ter 3 aqui, ele é a exceção da classificação da família do fósforo, monoácido. HCl, 1 hidrogênio, também monoácido. Então, isso aqui é verdadeiro. A segunda, ele diz assim, todos os ácidos são fortes. Todos os ácidos são fortes. Amigos, vamos pegar só esse primeiro grupo aqui dos hidrácidos. Vamos lembrar aqui. Quais são os hidrácidos fortes? Os hidrácidos fortes, acabei de mostrar para você na questão 1, HCl, HBr e HI. Você está vendo que bem aqui tem o HCN. Esse aqui é o ácido cianídrico, que ele não é um hidrácido forte. Então, isso aqui é falso. Ele já mata ali, né? Número 3, ele diz o que para nós? Somente HCl, HNO3 são ácidos fortes. HCl é forte? Sim. Quanto é a diferença de hidrogênios e oxigênios? 3 menos 1, 2. Ele é forte. 3 menos 1, 2. Ele é forte. Está certo isso? Está. No item de número 4, HCl e HCN são hidrácidos. O que é um hidrácido? Não tem oxigênio. Está certo até aqui? Está. H3PO2, HNO3 e HClO3 são oxiácidos. Tem oxigênio? Sim. Então, também é forte. E o item de número 5, HCl é um ácido mais forte do que o HCN e o H3PO2. Esse aqui é um ácido fraco, esse aqui também. HCl faz parte do grupo dos hidrácidos fortes. Então, nesta sequência de afirmativas, todas são verdadeiras com exceção do número 2. Então, nós vamos marcar o quê? 1, 3, 4 e 5, eu vou encontrar isso aonde? Na letra D. Lá na questão de número 3, lá na questão de número 3 não, agora a gente já vai lá na página 16, aí ele não coloca a questão 3, ele coloca a questão de número 1, ele pede para que a gente escreva o nome dos ácidos aqui na sequência. Bom, a nomenclatura dos ácidos, eu peço a você que encarecidamente sempre esteja mexendo com ela, fazendo o que possível, né, para poder memorizar. As regras dos hidrácidos terminam em hídrico, e dos oxiácidos você olha o NOx do elemento central. Se você conseguir memorizar a família dos que terminam em ico, a variante dos oxigênios permite você achar o oso, o per e o hipooso. Então vamos lá. Eu vou começar colocando o nome destes que eu estou riscando. Por quê? Porque eles são o quê? Hidrácidos. Eu estou só lembrando aqui para você, tá? E os outros são oxiácidos. Então vamos lá. O HF seria quem? Ácido, flúor mais hídrico, fluorídrico. Ácido fluorídrico. Esse aqui do HBRO, eu precisava lembrar com você isso aqui, ó. Você tem que memorizar essa galera aqui, ó.
Só um exemplo aqui para que você se situe por como facilita a nossa vida. Eu vou colocar outros aqui também, ó. Se você memoriza o ácido que termina em ico, os demais são fáceis de visualizar, ó. Só aqui eu estou te dando 3 exemplos para você se situar, tá bom? Ó, eu vou aqui querer que você memorize sempre o ácido que termina em ico. Lembrando que a gente faz com NOx, né? Mais 7 per ico, 5 e 6 ico, 3 e 4 oso, 1 e 2 hipooso, com elemento central. Mas, aqui eu sabendo que isso aqui é o brômico, esse aqui vai ser quem? Quando eu tirar um oxigênio? Bromoso. Vanx, e quando você tirar mais um oxigênio? Hipobromoso. Olha como é fácil. Aprenda a fórmula do que termina em ico. Por exemplo, HCl3 é o clórico. Então, HCl2 vai ser o cloroso. O HCl, hipocloroso. H2SO4 é o sulfúrico. H2SO3 vai ser sulfuroso. H2SO2, hipossulfuroso. É assim que você tem que fazer. Se eu não fizer assim, eu tenho que trabalhar com quem? Eu tenho que trabalhar com o NOx. Quando eu trabalho a nomenclatura deles com o NOx, isso aqui tudo nós já estudamos. Todas essas aulas já foram ministradas. Você tem dificuldade, vai lá no canal do YouTube e assista de novo. Quando o NOx é mais 7, a gente usa per ico. Quando o NOx for 5 ou 6, a gente usa ico. Quando o NOx for 3 ou 4, a gente usa oso. Quando o NOx for 1 ou 2, a gente usa hipooso. Vamos dar um exemplo. Agora, ó, HBr3, ó, o brômico. Por que é brômico? E você tem que lembrar, o hidrogênio é mais 1 na hora de fazer o NOx. E o oxigênio é menos 2. Pronto, com esses dois aqui você faz tudo, ó. Mais 1, menos 2. Como você tem 3, fica menos 6. Para zerar de 1 para 6, o que a gente faz? A gente usa 5. 5 é o quê? Ico. Por isso que esse moço é brômico. Quem define como fazer é você. Quem define como fazer é você. Então, vamos lá. Segundo aqui seria quem? Hipobromoso. Eu vou usar o exemplo que eu coloquei aqui à sua direita. H3PO4, acabei de fazer ele aqui, na questão anterior. H3PO4 é o fosfórico, H3PO3 é o fosforoso e o H3PO2 é o hipofosforoso. Esse aqui seria o ácido fosfórico. HCN é o ácido utilizado por alguns estados americanos quando utilizavam esse material para executar aqueles que eram condenados à pena de morte. Isso aqui é o ácido cianídrico. Vanx, ele é letal? É. Inalar isso aqui não é muito bom para a saúde, não. H2CR, a letra E, H2CR4. O que é que o H2CR4? Isso aqui é o crômico. HBr3. Fizemos lá em cima, é o brômico. Esse H2CO3 é aquele que tem nas bebidas gaseificadas, é o carbônico. O que é que vem agora na letra H? É H3FeCN6. Esse aqui é o ferricianídrico. Cuidado, tá? Existe o ferricianídrico e o ferrocianídrico. O que vai mudar é aqui, ó. Aqui na letra H e na letra L. Fique ligado nesses dois, tá vendo? Ó aqui, ó. Existe o ferricianídrico e o ferrocianídrico. Esse com 3 é o ferricianídrico. Vamos lá embaixo. Com 4, Vanx, é o ferrocianídrico. Vanx, você mostrou ali a família do cloro, mas eu não vi o HClO4. Ele é o perclórico. Vanx, faz ele aqui para eu ver com NOx, para eu ficar mais seguro do que você me ensinou. Veja, olha aqui, ó. Você tem que acreditar na química como uma disciplina que não é complexa. Ela é muito, mas muito abrangente. Apesar disso,
ela não é difícil de compreensão. Olha aqui, ó. HClO4. Eu vou fazer o nome dele como? Eu vou descobrir o NOx do elemento central, usando hidrogênio 1, o oxigênio menos 2. Como tem 4, vai ficar menos 8. De 1 para 8, quanto é que vai ser o cloro? 7. O que é que a gente usa no 7? Periclo. Então, como é que vai ficar esse moço? Perclórico. Tá vendo como não é difícil? Esse aqui é o ácido perclórico. Lá na letra J, ele nos apresenta o H2SE. Quem é o SE, Vanks? É o selênio. Isso aqui é um hidrácido. Hidrácido você termina com hídrico, então esse aqui é o ácido selenídrico. E na letra K, ele traz para nós aqui o HiO2. HiO3 é o iodídrico. HiO2 é o iodoso. Pronto. A questão de número 1 da página 16 já está concluída. Treine bastante, não esqueça das regras. Regra para as estruturas envolvendo hidrácidos, acrescenta hídrico no final. Para os oxiácidos, trabalha com NOx do elemento central, conforme essa tabela que eu acabei de fazer para você. Se você quiser memorizar as famílias cujo ácido tem terminologia ICO, também facilitador, porque você vai fazendo as variações de oxigênio. Lá na página número 18, o autor traz para nós uma bateria de exercício envolvendo as bases dos seus respectivos nomes. Qual é a característica dos ácidos segundo a teoria do Arrhenius? São substâncias ou agentes químicos que na presença da água sofrem ionização, ou seja, em solução aquosa, produzindo para nós o cátion H+. Já as bases são substâncias ou agentes químicos que na presença da água, obviamente solução aquosa, geram o íon ânion. Esse ânion é a hidroxila. Então, quando eu encontrar isso aqui no final da fórmula, já sabe, isso aqui é uma base. Vanks, por que aqui tem uma base, duas bases, três bases? Porque o número de hidroxilas depende do elemento que você está usando. Por exemplo, o potássio é da família 1A, por isso que você usa uma hidroxila. O magnésio é da família 2A, por isso que você usa duas hidroxilas. Se você fizer a base do alumínio, que é da família 3A, você usa 3, entendeu? E como é a nomenclatura das bases? É muito fácil. Relembrando com você, você escreve hidróxido, D, aí coloca o nome do elemento aqui na frente. Só isso, só. Então esse aqui seria quem? Hidróxido, D, o K quem é, Vanks? Potássio. Acostume-se a sempre trabalhar com a sua tabela periódica para que você possa se familiarizar com os elementos e com a sua representação no tocante ao seu símbolo. Por exemplo, o Cu é o cobre. Então, como é que vai ficar isso aqui? Hidróxido de cobre. O Mg é o quê? Mg é magnésio. Então, esse aqui é o hidróxido de magnésio. Ni é o quê? Se você consultar, você vai encontrar que o hidróxido de níquel está aqui na sua frente. O Ni é níquel. O que é o SR? SR é o estrôncio. Então, isso aqui é hidróxido de estrôncio. Nome feio, né? Mas a gente acostuma. E o seu é o cobalto. Hidróxido de cobalto. Esta, portanto, seria a nossa questão de número 1 da página 18. Na sequência, essas questões que envolvem ácidos de base apresenta para nós a questão de número 1 dos testes, né? Testando seus conhecimentos lá da página 19. Uma questão eminentemente teórica que diz o seguinte: durante o século XIX, várias teorias tentaram explicar o fato de algumas soluções conduzirem corrente elétrica e outras não. A mais aceita foi a proposta por Arrhenius, denominada a teoria da dissociação eletrolítica. A respeito dessa teoria, analisa as proposições. A primeira proposição diz o seguinte: dissociação iônica. O que é dissociar, amigos? Dissociar significa separar. Dissociação iônica é o fenômeno no qual separação de íons ocorre, a separação de íons sendo, portanto, um fenômeno físico, certo? Vanks, você poderia me lembrar a diferença de fenômeno físico para fenômeno químico? Claro. O fenômeno físico, amigos, é aquele que acontece sem alterar as estruturas dos agentes envolvidos. Por exemplo, eu transformar água líquida na água sólida, no caso o gelo, é um fenômeno físico. Por quê? Porque continua com a mesma estrutura do agente envolvido. A água líquida pode se tornar sólida, a água sólida pode voltar a ser líquida, isso aí é o quê?
É uma reação que você tem mudança de estado físico, é um fenômeno físico. Quando é que é fenômeno químico? Fenômeno químico é aquele que não nos permite manter as mesmas características dos agentes químicos envolvidos. Depois que acontece, ele não tem volta, ele é irreversível. Por exemplo, combustão. Combustão é queima. Combustão da gasolina. Coloquei gasolina no meu carro, houve a combustão da gasolina. Tem volta? Não tem. A única volta que você vai ter aí é para o posto abastecer de novo. Fenômeno químico. Ah, entendi. Uma fruta que apodrece é um fenômeno químico. Cortar uma fruta simplesmente é um fenômeno físico. Então, item de número 1, verdadeiro. Vamos para o 2. Ionização. Lembre-se, quem é que sofre dissociação para efeito de estudo do Arrhenius? É base. Quem sofre ionização para efeito de estudo do Arrhenius é ácido. Tá? Ionização é um fenômeno pelo qual ocorre formação de íons, sendo, portanto, um fenômeno químico. Olha que interessante. Dissociar ou simplesmente separar é fenômeno físico. Ionizar é fenômeno químico. Por que aqui? Na ionização, eu vou ter uma situação que é irreversível. Fenômeno físico permite-nos retorno. Fenômeno químico, não. Então, dissociação ocorre com quem? Com base, fenômeno físico. Ionização acontece com quem? Com os ácidos, segundo Arrhenius, fenômeno químico. Vamos para o 3. Eletrólitos são substâncias que, quando se dissolvem em água, liberam íons. Os eletrólitos liberam íons? Liberam, em solução. O que é solução? Colocar dentro de um solvente. Normalmente o solvente que a gente usa aqui é a água. Quem são os íons existentes? Os cátions e os ânions. Como é que é o meu procedimento? Entender os cátions como ânions, como íons positivos e os ânions como íons negativos. Então, o item 3 é verdadeiro? Também. Vamos para o 4? O que é que diz o 4 aqui? O 4 diz para nós que pode-se, somente substâncias iônicas podem ser eletrólitos. Me diga uma coisa. Ácidos, quando colocado na presença da água que sofre ionização, conduz corrente? Conduz. Base, quando colocado na água, em uma dissociação iônica, conduz corrente? Conduz. Os sais, quando colocados em água, via de regra, conduzem corrente? Conduzem. Então, não são apenas as substâncias que podem ser eletrólitos, outras substâncias também podem. Então, essa afirmativa 4 não é verdadeira. E a 5, Vanks? Em uma solução iônica, o composto dissolvido é sempre iônico. Nem sempre, pessoal. Uma solução iônica eu também posso ter dissolvido compostos moleculares. Então, isso aqui é falso. Quais são as alternativas verdadeiras? Para nós aqui, 1, 2 e 3, eu ia marcar o quê? Na questão de número 1 dos testes, a letra E. Na questão de número 2, ele diz assim: para trabalhar com ácidos, é preciso ter noção de suas propriedades, como a possibilidade de conduzir corrente, o sabor azedo ou a capacidade de reagir com outras substâncias. Como é o nome que se dá à reação de um ácido com a base? Reação de neutralização. Dessa forma, analise as proposições a seguir sobre compostos pertencentes à função inorgânica. Vamos lá. O ácido carbônico, ali tem um lá, o H2SO3, pode ser classificado como diácido? Sim. Oxiácido? Sim, presença do gênero. Inorgânico? Sim. E moderado. Como é que eu vou saber se ele é moderado? Faz a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios. 3 menos 2 dá 1. Normalmente, essa conta aqui seria moderado, né? Essa questão aqui é uma pegadinha. Por quê? Lembra que quando eu comecei a nossa aula de hoje, eu disse, cuidado, o ácido carbônico, apesar de ter 1 na sua diferença de oxigênio e de hidrogênio, ele é considerado um ácido fraco. Isso aqui é para derrubar qualquer um. 2. Os oxiácidos, ácido fosfórico, sulfúrico, nítrico e perclórico, estão em ordem crescente de força, ou seja, ordem crescente de seus respectivos graus de ionização. Vamos ver aqui. O fosfórico é 4 menos 3, 1. O ácido sulfúrico, 4 menos 2, 2. O nítrico, 3 menos 1, 2. E o clórico, 4 menos 1, 3. Está certo isso aqui, Vamos? Está. Mas o sulfúrico e o nítrico, eles possuem o mesmo valor no cálculo. Pois é, mas os ácidos da família nitrogênio são mais fortes que o da família do enxofre. Na afirmação 3, o ácido hipofosforoso, fosforoso e fosfórico são respectivamente. Lembra que eu fiz para você agora há pouco? H3PO4 tem quantos hidrogênios ionizáveis? Tem 3, Vanks.
O H3PO3 tem 2 e o H3PO2 apenas 1. Eu queria entender o que é isso. Eu vou explicar. Vou lhe explicar para você não ficar só tentando memorizar. Tá aqui, ó. H3PO4, quando eu digo que ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, é que acontece isso aqui, ó. 3H+, PO4 menos 3. Quando eu faço H3PO3, o que é que eu estou querendo dizer para você? Eu estou dizendo para você que apenas 2 hidrogênios foram ionizados. H3PO2, apenas um hidrogênio foi ionizado, tá bom? Então, lá no item de número 3, da questão número 2, nós estaremos numa afirmativa verdadeira. No item 4, diz assim: pode-se denominar os ácidos. Olha aqui, ó. Eu falei para você que você faz pelo NOx central aprendendo o que termina em ico. Esse bem aqui é o clórico. Eu já mostrei para você pelo NOx, vamos fazer pelo aprendendo quem termina em ico. HCl3 é o clórico. Se você tirar um oxigênio, fica cloroso. Tirando 2, fica hipocloroso. Vanx, se eu acrescentar um, como é o caso, por exemplo, do HClO4, que eu coloquei um oxigênio a mais, aí você coloca per. Fica perclórico. Então, o nome dessa galera seria hipocloroso, cloroso, clórico e perclórico. Esse item 4 seria um item verdadeiro. E o último item da questão de número 2 diz assim: os ácidos, quem que é o HNO3, Vanx? Nítrico, H2CO3, carbônico, H2SO4, sulfúrico. Onde eu encontro o H2SO4? Soluções de bateria são a base de ácido sulfúrico. Eles podem originar por ionização os seguintes NOxs, seguintes estruturas. Já começou errado o primeiro ali, já pode parar. Quando eu tenho HNO3, ó, olha aqui, o ácido nítrico. Quando eu coloco isso aqui na presença da água, vai ficar com H mais NO3 menos. Ele está dizendo que vai gerar o NO2 menos. Então, isso aqui é falso. Não precisa nem ver os outros. Bem, na questão de número 2, portanto, eu tenho verdadeiros 1, 2, 3 e 4. Eu vou marcar a letra B de bola. Dando continuidade às nossas questões. Lá na questão de número 3, ele fala de grau de ionização. Deixa eu lembrar para você aqui como é que é isso aqui. Grau de ionização, ele quer saber quantas moléculas foram ionizadas. O grau de ionização, que a gente chama de alfa, é igual o número de moléculas ionizadas dividido pelo total de moléculas que você tem na estrutura. Número de moléculas ionizadas dividido pelo total de moléculas. Ó. Você lembra como é que funciona essa classificação? Acima de 50%, o grau de ionização, essa estrutura vai ser considerada forte, esse ácido vai ser forte. Entre 5 e 50, o ácido vai ser considerado moderado. Abaixo de 5, ele vai ser considerado fraco. De novo, acima de 50%, forte. Entre 5 e 50, moderado. Abaixo de 5, fraco. Aqui ele diz assim, considero que de cada 400 moléculas de um ácido, ó, total de moléculas, 400. Apenas 12 sofrem ionização. Moléculas ionizadas, 12. Pergunta qual o grau de ionização e a sua classificação. Amigos, como é que você vai fazer? Muito fácil, ó. 12 dividido por 400. Bom, quando eu divido 12 por 4 dá quanto? Quando eu divido 12 por 4 dá 3. Por 40, 0,3. E por 400, 0,03. Só que eu tenho que escrever isso aqui em forma de porcentagem. Isso aqui é 3%. 3%, que ácido é esse? Abaixo de 5, ele é o ácido fraco. Ah, entendi. Maior que 50%, ele é forte. Entre 5 e 50, ele é moderado. Abaixo de 5, no caso aqui deu 3, ele é fraco. Vanx, como é que você sabe que 0,03 é 3%? Para trabalhar em porcentagem, amigos, você puxa duas casas para a direita. Olha, 0,03. Quando você pega a vírgula e traz para cá, fica 3%. Por exemplo, 0,5 é 50%. 0,4 é 40%. É assim que a gente faz. Agora, se for um número com apenas um dígito, por exemplo, 0,08, o que é isso aqui? 8%. Insisto, uma química é apaixonante, é só você encará-la com boa vontade. Continuando os exercícios dos seus testes, a questão de número 4, ela traz o seguinte. As bases, segundo Arrhenius, são aquelas substâncias que
Em solução aquosa, sofrem dissociação. Isso. Base sofre dissociação, produzindo o ânion hidroxila. Ela produz o hidróxido. Isso. Considerando que a OH, que é o hidróxido, é obrigatório na composição de toda base, elas são denominadas hidróxidos. Dessa forma, denomine as bases a seguir. O que ele está pedindo para você fazer aqui? Ele está pedindo para você colocar o nome dos compostos, né? Como é que é o nome das bases? As bases eu faço hidróxido, sempre D. Entendeu por que é hidróxido? Porque em toda base tem a presença dela, da hidroxila. Então aqui vai ficar quem? Hidróxido de potássio. Hidróxido de bário. Hidróxido de, seu é o que, Vanks? Cobre. Hidróxido de Pb é o que? Pb é chumbo. Hidróxido de chumbo. Esse NH4OH é um agente químico muito importante, porque ele é uma base que ele vai fazer parte das exceções quando eu falo em solubilidade das bases e força. Fique atento com relação a isso. O nome dessa base aqui é hidróxido de amônio. Vanks amônio vem de amoníaco, eu tenho alguma relação? Aqueles produtos de limpeza? Total. E aqui é o que? Hidróxido de ferro. E a questão de número 5 desta sequência, para fechar essas atividades que a gente trouxe para você, diz assim: sobre as funções inorgânicas, ácidos e bases, analise as proporções a seguir. 1. As bases de metais alcalinos terrosos são tão solúveis quanto as bases de metais alcalinos. Tudo isso aqui já foi estudado, mas eu vou lembrar para você. Com relação à solubilidade das bases, quais são as bases solúveis? Família 1A. Quem é a família 1A? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Como é o nome dessa família? Metal alcalino. Por isso que é importante você estar sempre com a sua tabela periódica à mão. Parcialmente solúveis, ou seja, elas são solúveis, mas não tão quanto as da família 1A. Família 2A. Quem é a família 2A? Metais alcalinos terrosos. Queria deixar bem claro para você a possibilidade de você não esquecer que o magnésio é uma exceção, tá? Magnésio é a exceção dessa estrutura aqui. Então vamos lá. Item 1. As bases de metais alcalinos são tão solúveis em água quanto as bases de metais alcalinos. Os terrosos são tão solúveis quanto os metais alcalinos. Não, amigos. Família 1A, ela é mais solúvel do que a família 2A. Falso. Isso aqui é falso. Vou até riscar. 2. Todas as bases solúveis e parcialmente solúveis são fortes. Não. Por exemplo, eu tenho o NH4OH, que eu falei para você, que ele é uma base fraca e é solúvel. Então, existem exceções, tá? Existem exceções. 3. Todas as bases, todos os ácidos se dissociam em água. Não. Esse mocinho aqui, por exemplo, ó, magnésio, não quer saber de solubilidade. 4. As bases hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio são conhecidas como hidróxido de sódio, amigo. Isso aqui é soda cáustica. Eu vou falar, eu comprei soda cáustica para desentupir a pia, para usar lá no vaso sanitário que está entupido. NaOH é a soda cáustica. E CaOH, isso aqui é a cal. Já vi isso aqui, utilizado na construção civil. Exatamente. Então, isso aqui está certo. E o item 5. Uma solução ácida por adição de gotas de fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador. O que é que ele faz, Vanks? Fenolftaleína. Ele é um indicador. Você coloca aqui algumas gotas. Onde é que eu consigo isso aqui? Você pode pegar aqui, ó, o repolho roxo. Ele é um ótimo indicador, porque ele tem fenolftaleína. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o repolho roxo, vai bater na água. A fenolftaleína, assim como outros indicadores, tem um comportamento. Tem a fenolftaleína, tem o papel de tornassol, tem azul de metileno, tem uma série de indicadores. Para que eles servem? Eles servem para que a gente possa descobrir dentro do laboratório que substâncias são ácidas ou básicas, para você não precisar nem tocar, nem levar à boca, porque senão você pode correr riscos fatais dentro do laboratório. Então, você usa isso aqui para descobrir se eles são ácidos ou básicos. Olha o que é que acontece, olha que interessante. Quando a gente coloca aquela mistura do repolho roxo batido no liquidificador com um pouco de água, se você pingar uma gotinha numa substância lá no laboratório, se esta substância ficar incolor,
é porque tu está diante de uma substância ácida. Se ela puxar para o tom rosa, até mesmo para o lado um pouco mais vermelho, ela é uma substância básica. Olha que interessante. Então, se você não tem indicador lá no laboratório, pega um pedaço de repolho roxo, bate com água, pinga umas gotinhas na substância que você está analisando. Se ela ficar incolor, é uma substância ácida. Se ela ficar no tom rosa, ela é uma substância básica. O que é uma substância ácida? Substância ácida é aquela que o pH é baixo, menor que 7. Substância básica é aquela que o pH é alto, maior que 7. Por que o 7 é referência? Porque substância com pH 7 é considerada uma substância neutra. Então, a questão de número 5, item 5 é verdadeiro, procure a alternativa 4 e 5, que é a letra E. Com isso, a gente encerra esta primeira bateria de exercícios, deixando para você uma solicitação, que você faça as tarefas propostas, as atividades propostas de sua apostila, da página de número 20 e 21, que nós iremos efetuar essa correção posteriormente.